Graça e paz, caríssimos, estimados e amados irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais aí esse vídeo Toca para a Igreja. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a festa da conversão do apóstolo Paulo, a parte 2, e eu estou gostando, está sendo muito especial para mim, creio que para você também, olhando aí os comentários, participando, quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, participando, rezando conosco, isso é muito bom. E se Deus quiser e Ele quer, nós vamos buscar a conversão, sermos pessoas melhores e testemunharmos. Amém? Vamos então caminhar aí nesse dia em especial. Quero mostrar o livro aí Toca para a Igreja, fazendo a propaganda, porque a gente tem que correr atrás, né? Do pão de cada dia, correr atrás dos leitinhos das crianças. Então aí o livro, você quiser adquirir, Toca para a Igreja, vai nos ajudar no projeto, a aquisição da chácara Toca Dois Corações. E nós vamos rezando junto. Então você que já tem, você que ainda não tem, vai lá, corre. Você pode entrar no site Toca de Assis, doiscorações.com. Pode fazer o seu pedido lá pelos diversos meios que tem lá, até mesmo pelo WhatsApp, escrevendo, ou nos comentários aqui se você não conseguir. E aí nos livros, nos vídeos você pode estar com ele, que a gente vai lendo, a gente vai rezando. Inclusive a oração final que nós fazemos é a oração que está contida aqui, na oração do capítulo 2, que vai falar lá na festa da Cátedra de São Pedro. Nós não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Então você pode rezar junto conosco e participar. Amém? Então vamos pegar aí o nosso Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 11. Vamos continuar refletindo sobre a conversão, esse processo tão necessário, tão profundo, que eu e você precisamos, então, para que nós possamos não parar no caminho, não desistir, não se acomodar, mas estamos aqui, estamos unidos, pela graça do Espírito Santo, para buscarmos essa conversão na nossa vida. Amém? Vamos ler então, continuando. Se você não viu o vídeo passado, termina de vez, depois você vê o outro, para que você entenda a sequência, a programação. Vai dizer, Paulo narrando, no Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 11. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Olha aí que interessante. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Aqui eu já quero destacar 2 pontos. Primeiro, Paulo não podia enxergar o brilho daquela luz, onde eu vou desenvolver depois essa questão da visão, da fé. Mas uma coisa muito interessante que me veio agora, que Paulo foi guiado pela mão dos seus companheiros. E isso simboliza essa família de Deus. Isso simboliza essa comunhão, que muitas vezes nós não enxergamos e precisamos desses companheiros. Os companheiros de grupo de oração, os companheiros de grupo de jovens, os companheiros de catequese, os companheiros aqui do canal Toca de Assis Irmãos. Temos aí, estamos criando essa grade de programas para que você possa sentir esses companheiros, esses irmãos, vários irmãos, para ajudar você nessa caminhada. Interessante isso. Cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Você sente que você tem companheiros e companheiras na sua vida que te levam para Deus, que te ajudam nesse caminhar? Isso é importante, né? Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei. Então, isso me veio outro símbolo. Ananias simboliza, irmãos, a figura do diretor espiritual. A figura daquela pessoa mais idosa, mais tempo de caminhada, que vai nos guiando. Eu tenho um diretor espiritual, Padre Regis, aqui de Campo Magro. Ele atuava em Curitiba, agora está atuando em Campo Magro. Um abraço, Padre Regis, se estiver assistindo aí. Ele já é o meu diretor espiritual faz quase aí 9 anos, já na caminhada, guiando. Estou dando trabalho para ele já há 9 anos. Mas enfim, a direção espiritual é uma pedagogia de crescimento e de conversão.
Ninguém consegue ter um processo de conversão se não tiver uma pessoa mais experiente, mais velha para poder conversar. O ser humano, nós precisamos de conversar, de partilhar, de organizar as nossas ideias. E assim como Ananias simbolizou aqui, que nós podemos trazer esse sentido espiritual, foi ali esse primeira pessoa, primeira figura que levou Paulo a enxergar, instruiu Paulo na sua caminhada. Então, não estava programado falar isso, mas veio aqui a emoção no coração, vamos focar nisso aqui. Para que nós possamos ter um processo de conversão, é necessário termos uma pessoa. É claro que hoje em dia é muito difícil encontrar um diretor espiritual, ou pode ser até mesmo uma diretora espiritual. Irmão, como que eu faço para achar? Tem que ser só padre? Não, é bom que seja um padre, mas os sacerdotes estão tão sobrecarregados nesse dia, né? Você chega pedindo direção espiritual, os padres até tomam um susto e saem correndo, porque a gente sabe que é muito fardo, né? Os operários são poucos e a messe é grande. Então pode ser também irmãos consagrados, irmãs consagradas, se você mora perto de um Carmelo, você pode pedir uma madrinha de oração, conversar com ela, você mora perto de um mosteiro, perto do instituto religioso. Irmão, não tem nenhuma, pode ser outra pessoa, pode ser uma pessoa, aquele tio, aquela tia, né, do grupo de oração que já tem mais caminhada, já tem mais experiência. Mesmo que ele seja um pecador, mesmo que ela seja uma miserável pecador, mas o fato dela estar perseverante na caminhada, você vê que a pessoa tem um mínimo de coerência, então ela pode ser sim uma diretora espiritual, um diretor espiritual. Às vezes você nem precisa colocar esse nome, você vai simplesmente marcando uma partilha para expressar o seu sentimento, expressar como está a sua caminhada. Não é confissão. Entendam bem, direção espiritual não é confissão. É bom que se você for um padre, você já confessa, depois ele já pode dar uma direção espiritual, já pode fazer junto. Às vezes meu diretor faz isso, né? Já começa a direção e já fazendo uma confissão, que é bom, porque o diretor é aquele lugar que você pode ter a liberdade de expressar, a liberdade de partilhar, de colocar as suas dúvidas, os seus questionamentos, de colocar ali, você tem que ter uma identificação. O que é uma identificação? Você tem que se sentir à vontade para falar com ele, com essa pessoa, de expor ali o seu coração, de expor as suas dúvidas e de acolher aquela direção. A direção é isso, vai colocar um caminho para você colocar. Então hoje nesse programa aqui, não estava programado para a gente falar, mas a gente tem que aproveitar ali quando vem as inspirações, as emoções. Então eu queria focar muito isso, meus irmãos e irmãs. Oxalá que nós possamos aprender o caminho pedagógico da direção espiritual. Isso é muito importante. Às vezes tem o processo de terapia, né? Os psicólogos, as pessoas precisam de falar, eu também tenho terapia, mas a direção espiritual parte nessa linha de que nós precisamos ter alguém para partilhar, para conversar, para desabafar, para sentirmos que temos ali esse apoio, as mãos dos companheiros que estão ali para nos ajudar. Então você já tem um diretor espiritual? Não tem? Você acha que isso pode te ajudar? Você acha que isso vai ajudar na sua caminhada? Então, reze, primeiro passo, reze pedindo que Deus possa iluminar, possa dar uma confirmação de qual deve ser a pessoa. Tenta o pároco, tenta o seu padre. Se você conseguir, glória a Deus. Se você não conseguir, mas busca essas outras pessoas que vão estar ali te orientando. Porque no ofício do padre também está ali, né, o munus de pastorear, o munus de pastor. Então os sacerdotes ordinariamente têm esse ofício também de dar a direção espiritual aos seus fiéis, aos seus paroquianos. Mas olhando a situação que, às vezes infelizmente nem todos os padres conseguem, ou vai ter ali a condição de dar a direção espiritual para você, você não pode ficar sem. Você pode e deve buscar ali outras pessoas, outras situações que vão te ajudar. Amém? Então foi muito especial aqui esse versículo do 11 ao versículo 13. Hoje a parte 2, nós vimos aqui muito claro que no livro não está escrito isso aqui, mas a moção agora veio. A direção espiritual, meus amados irmãos e irmãs, é uma ferramenta, é um dinamismo indispensável. Indispensável, vou repetir, é indispensável a direção espiritual para quem quer se converter.
porque o nosso coração é muito enganador. Nós somos frequentemente assolados, tentados a nos boicotar, a nos enganar. E a direção espiritual é aquele lugar onde nós conseguimos nos organizar para colocar para fora. Eu dizia a alguns santos que a tentação partilhada é tentação vencida. Então o seu diretor espiritual ou a sua diretora espiritual, deixando claro que pode ser mulher e homem, mas vai te ajudar a isso. Você pode procurar também aí na internet vídeos, materiais. Eu lembro que tem uns bons do Frei Patrício, né? Nosso estimado Frei Patrício, carmelita, que fala também sobre esse assunto, né, da direção espiritual. Então a conversão nos pede, né, que no processo de conversão possamos ter um diretor espiritual. Então vamos encerrar esse vídeo de hoje com a seguinte pergunta. Para você, o que é a direção espiritual? Às vezes você está tendo o primeiro contato hoje com isso, né? Com esse termo direção espiritual. Então, pelo que você ouviu aí que eu falei, escreve aí. Ou você que já tem uma caminhada mais apurada, até mesmo você já tem um diretor, escreve aí o nome do seu diretor. E aí, quem a gente lê aí, vamos rezar uma Ave Maria para o seu diretor, que a gente precisa rezar também pelos diretores espirituais que sofrem também grandes ataques, né, do mal, porque imagina você levar uma pessoa à conversão, você ajudar isso no processo, realmente é uma graça muito grande. Então escreva aí, a pergunta de hoje vai ser: o que é para mim a direção espiritual? O que é para mim a direção espiritual? Às vezes a pessoa pode colar da outra e escrever embaixo, não tem problema. Escreve aí, se você viu, achou legal, não sabe o que é, dá uma pesquisada aí nas outras respostas, escreve a mesma coisa, ou faz uma paráfrase, escrever em cima da escrita do outro. O importante é você participar, escrever, se enganjar e vamos juntos aí nesse programa. Toca para a igreja, ajudando muitos irmãos e irmãs a uma busca de conversão. Toca para a igreja, o programa para quem quer buscar a conversão. Amém. Muito obrigado pela participação e vamos aí encerrar com a nossa oração final. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração final. Derrama sobre mim, Senhor, o Espírito Santo, que concede o dom da unidade, o dom do serviço e caridade fraterna. Concede-me a unidade com a cátedra de Pedro, para que eu possa reconhecer a voz de meu pastor, dentre tantas vozes e barulhos mundanos. Vem, Senhor, conduzir a barca de Pedro em meio às águas salgadas e profundas. Infunde em mim o sentir com a igreja, o pulsar com os apóstolos e comunhão com a hierarquia católica. Edifique em meu coração, ó Espírito Santo, a fé genuína e concreta, a fé dos santos mártires. Edifica, Senhor, vosso templo espiritual em meu interior, para que eu vos ofereça sacrifícios espirituais agradáveis. Amado Jesus, desejo ter um coração livre e dócil à sua vontade. Dai-me a verdadeira liberdade de espírito para deleitar-me em vossa alegria e graça, pois sei que sem ti nada posso fazer. Eu creio, Senhor, em vossa igreja, una, santa, católica e apostólica, e desejo cada vez mais me unir ao Senhor, que sois a cabeça da igreja, e nós este corpo. Vos agradeço, amado Mestre, por me ter concedido a cátedra de Pedro como ponto de unidade e edificação. Abençoa o sucessor de Pedro hoje na face da terra. Abençoa seu ministério petrino e o fortaleça diante das tentações. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.